Amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com sua casa. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 6 essa noite. Vocês não sabem, mas antes de vocês chegarem, alguns irmãos oraram por vocês, porque no primeiro culto eu fiz uma oração muito simples. Falei, pessoal, eu tenho 2 cultos para pregar hoje e minha voz não está lá essas coisas. Então eu peço a vocês a oração para que eu consiga pregar nesse e no próximo culto. Os irmãos oraram. Provavelmente amanhã eu não tenho voz, mas até o final dessa pregação tudo indica que eu a terei. Então graças a Deus por isso. Eu quero convidar você à leitura de João capítulo 6, os primeiros 15 versículos, um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde nós chegamos aqui, diante do qual chegamos, nessa série que temos chamado de Eis o Homem, apontando obviamente para a messianidade e para a divindade de Cristo Jesus. João capítulo 6, leio na Nova Versão Internacional, como sempre faço, e peço que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus. Ela diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse, preste atenção, um pedaço, não um pão, um pedaço. Outro discípulo, versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos uma vez mais, como teu povo, como a tua igreja, que o Senhor se manifeste e que a densidade da sua presença seja percebida, mas que não apenas essa presença que nos encanta e apela a tudo que somos, não seja apenas essa realidade experiencial que vivenciaremos aqui nesse tempo, nesse intervalo de tempo, na história, nesse culto, mas que nós possamos também perceber ecoando as tuas palavras de vida eterna sobre nossas mentes e corações, não apenas por agora, mas pelo todo da nossa vida. Que verdades aqui proclamadas, não por mim, mas pelo próprio Cristo, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que isso tudo faça sentido às nossas vidas e nos molde, nos transforme de uma maneira que somente o Senhor é capaz de realizar. Assim nós oramos e pedimos novamente: fala, porque teus servos querem ouvir. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Na época do seminário bíblico, seminário que eu e minha esposa fizemos juntos, nos foi ensinado aquilo que é mais básico do princípio interpretativo bíblico, que é você olhar para o texto e, à luz de observações, você interpretar corretamente esse texto. À luz de um ferramental teórico, e para usar um pouco de palavras teológicas aqui, um ferramental exegético, um ferramental hermenêutico, isso é, os princípios de contextualização, de interpretação bíblica, o que o texto anterior ou posterior tem a dizer, como que essa narrativa, essa perícope, esse trecho se enquadra no todo do capítulo, ou do livro, ou do testamento, ou como é que isso se encaixa na grande narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse. Afinal, nós não interpretamos assuntos e textos por si mesmos, nós interpretamos
tiramos a partir de toda a coesão das Sagradas Escrituras. Qual é o contexto histórico, geográfico, político, econômico, quem está envolvido, quais são as pessoas afetadas, se é no Novo Testamento, é grego koiné, se é no Antigo, é hebraico ou aramaico. Tudo isso para quê? Para a gente poder entender o que o texto quer dizer. Foi assim que eu aprendi. E eu agradeço a Deus pelos mentores e por homens de Deus que me ensinaram que uma correta observação vai nos levar a uma correta interpretação e uma correta aplicação das Sagradas Escrituras. Isso é tão fundamental e o é ainda hoje, porque exatamente por não respeitar os limites do texto sagrado é que muita baboseira tem surgido aí a partir dos púlpitos, como sendo proclamado em nome de Deus, mas em nada tendo a ver com aquilo que Deus disse ou quis dizer. Então isso é importante até hoje. E eu faço uso de todo esse ferramental ainda hoje. Mas com o passar do tempo, essas ferramentas que me são importantes para chegar a essa ideia de o que o texto quer dizer, elas foram se desdobrando e me fizeram perceber que há uma outra pergunta crucial. Não apenas o que o texto quer dizer ou quis dizer para os primeiros ouvintes e o que quer dizer agora para Campo Mourão, Calvary Campo 2024, mas o que o texto quer fazer. Essa é uma outra pergunta. E aí você começa a perceber que a Bíblia tem tons, tem tonalidades, porque você sabe, a Bíblia ela é escrita. Então não sei se você já passou por essa experiência tão cotidiana, dependendo do conteúdo que eu quero enviar, dependendo da pessoa com quem eu quero falar, se eu preciso me explicar um pouco mais, sobretudo lidando com assuntos sérios, no WhatsApp eu não mando texto, eu mando áudio, porque eu quero que a pessoa ouça o tom da minha voz, faz toda a diferença. Se tem algum risco de eu ser mal interpretado, eu mando áudio. Se é coisa simples, ou se é alguém que me conhece, eu mando texto, porque me conhecendo a pessoa vai pensar o melhor de mim e não vai interpretar equivocadamente. Mas a Bíblia não tem assim, não tem Jesus falando em áudio. Então você vai tendo que discernir o tom do texto, o que está acontecendo aqui. Afinal, por exemplo, nós não iremos falar disso ainda hoje, falaremos daqui a algumas semanas, mas esse trecho, João 6, esse capítulo, João 6, do qual eu li apenas os primeiros 15 versículos, ele é um capítulo bastante extenso. E antes do final desse capítulo, algo vai acontecer de modo que as multidões abandonam Jesus. Então, peraí, como é que Jesus faz milagre? Acabamos de ler, multiplica pão, multiplica peixe, sacia a fome dessa multidão que o buscava exatamente por conta dos sinais miraculosos. O que acontece de tão significativo na projeção desse texto? Quais são as histórias que se desenrolam ao ponto de aquilo que era uma grande celebração de um milagre se tornar um abandono, no qual as pessoas olham para Jesus e falam, é muito difícil seguir esse camarada. E eles vão todos embora, de modo que Jesus olha para os discípulos, os 12, e ele fala o seguinte: vocês não querem também? Pode ir, não estou inseguro, não estou mal resolvido, pode ir embora. E é aí que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: para quem iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então, o que é que acontece nesse capítulo, que ele se inicia de modo tão sublime e tão milagroso, e vai terminar de uma forma bastante inusitada? Me parece que há algo aqui. Aliás, nós estamos diante de uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Algumas coisas bastante significativas. Por exemplo, com exceção do episódio da ressurreição, esse é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. O único. Se você fosse pedir minha opinião e você pedisse que eu montasse um relato para provar a veracidade, a messianidade, a divindade de Jesus, muito provavelmente eu pegaria um milagre como, sei lá, ressurreição de Lázaro. Quer coisa melhor que isso? Qual é o poder maior do que o poder sobre a morte? Não há nenhum outro. Então existem milagres bastante significativos. Existe o paralítico que passa a andar, existe o cego de nascença que passa a enxergar, existe o servo de um centurião romano, e existe Lázaro, 4 dias morto, já cheirava mal. Na cultura judaica, após o 3º dia, não havia mais a possibilidade ínfima, mesmo que de modo milagroso, de ressurreição. Então Jesus cura no 4, interessantíssimo. Jesus está provando algumas coisas aqui, a gente vai chegar lá. Mas os evangelistas entenderam, claro que inspirados pelo Espírito Santo, que havia coisas aqui tão significativas que os 4 registram: Mateus, Marcos, Lucas e João, o único milagre. O que me leva ao seguinte questionamento: o que há nesse trecho?
que os evangelistas olharam e eles disseram: isso não pode ficar de fora. Que verdades tão poderosas, tão imutáveis e tão transformadoras, que fez com que Marcos, Lucas, Mateus e João olhassem e falassem: bom, de tudo que eu tenho para falar da vida de Jesus, isso aqui definitivamente não pode. Porque você tem milagres nos evangelhos de ordem restaurativa. A cura de um homem paralítico é um exemplo disso. Restaura o físico daquele homem, algo bastante impressionante. Há milagres que envolvem processos transformativos. O primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho. Mas esse milagre aqui é, em certo sentido, um milagre de ordem, e talvez essa não seja a melhor expressão, um milagre de ordem criativa. Envolve a criação de algo completamente novo. Jesus cria pão. A gente está tão acostumado com a linguagem da multiplicação, e de fato ele tem uma matéria-prima pela qual ele vai multiplicar, mas, gente, ele cria pão, ele cria peixe. Mas essa não é a grande verdade. Bom, Jesus está caminhando, e os primeiros versículos vão dizer: grande multidão continuava a segui-lo, versículo 2, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Lembre-se que João, você que está com a gente há algum tempo, já se habituou a essa realidade, essa nomenclatura. João não chama de milagre, João chama de sinal, porque cada coisa que Jesus aponta, prova a sua messianidade, prova que ele é o Filho de Deus. Jesus está diante de uma multidão aqui, que claramente João está dizendo: o segue por interesse. Isso não é uma inferência minha, isso é claro no texto. Grande multidão seguia, por quê? Porque viram os sinais miraculosos. Na melhor das hipóteses, havia aqui uma curiosidade investigativa: será que ele é o profeta? Será que ele é o Messias? Mas na pior das hipóteses, essa turma que estava seguindo Jesus, ou parte dela, era simplesmente oportunista. Como nós vamos ver, em certo sentido, quer barriga cheia, quer cura realizada, quer bênção na vida, quer relacionamento restaurado. É gente que não segue a Jesus por aquilo que Jesus é, ou por quem Jesus é. É gente que segue a Jesus por aquilo que Jesus pode conceder. E antes que você se espante com uma realidade de uma multidão como essa, e comece a ter a tendência de julgá-los, afinal, que tipo de gente é essa, que segue a Jesus apenas por aquilo que dele pode obter? Eu acho que essa é a nossa história. Em certa medida é a nossa história. E eu dou graças a Deus que o meu interesse, o meu oportunismo, as minhas curiosidades, a maneira como por vezes eu me aproximo de Jesus, não porque eu amo apenas Ele, mas porque tem coisas nele que eu quero que Ele me entregue. Eu amo o fato e eu agradeço o fato de que o meu oportunismo não transforma e não deturpa a natureza redentiva de Jesus. Porque se assim fosse, todos nós, meus irmãos, e eu puxo a fila, estaríamos perdidos. Como diz um pastor amigo meu: se você está na igreja é porque alguma coisa deu muito errado na sua vida. Deu errado. E aí você teve que procurar Deus. Deu alguma coisa errada nas finanças, deu alguma coisa errada no casamento, deu alguma coisa errada psicologicamente, deu alguma coisa errada num senso de vazio. Claro, aquilo que humanamente eu chamo de dar errado, é porque deu certo, Deus te chamou para Ele, mas fato é que se nós nos bastássemos, nós não estávamos aqui. O fato de estarmos aqui exatamente aponta para a realidade de que há uma carência, há um vazio, há algo em nós que, se não for em Deus, jamais será suprido. Então, quando você chega até Jesus, há uma certa dose de interesse, sim, se formos honestos com o nosso próprio coração. E caso você pense que uma vez convertido você está imune a essa realidade, bom, deixa eu me usar como exemplo ruim de novo. Eu conheço a Jesus desde a minha primeira infância, eu sou pastor há alguns anos, e ainda assim, por vezes, eu preciso pedir que Deus faça uma sondagem do meu coração, porque até as coisas boas que eu faço, eu preciso me perguntar se eu faço com a melhor das intenções para glorificar a Deus, ou se eu faço para de alguma forma obter dele algum benefício. Eu espero que você saiba do que eu estou falando. Porque se você sente que, puxa vida, essa é a minha natureza, bom, é isso mesmo. Mas aí há uma prostração, há uma entrega. Quando há humildade e quando há entrega, quando há dobrar de joelhos, Jesus Cristo olha e fala: bom, a sua natureza, por vezes interesseira, não altera, não deturpe, não deforma a minha natureza amorosa, graciosa e redentiva. Não é porque as pessoas estão procurando a Jesus com certa dose de interesse que ele deixa de se revelar a eles. Pelo contrário, o versículo seguinte vai dizer que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, ou seja, aqui nós vemos a postura de Jesus.
Em uma sociedade, eu acho que isso cabe muito bem para nós, sociedade ocidental, 2024, em uma sociedade que está sempre de cabeça baixa, em uma sociedade que já não olha mais no olho, em uma sociedade profundamente egoísta e individualista, levantar os olhos e enxergar pessoas é uma dádiva. Jesus é um Deus que nos vê. Jesus te vê. Você está aí. Eu não sei tudo que você está passando, Jesus sabe, de bom ou de ruim. Eu não sei se você está calmo ou se você está angustiado. Eu não sei com que espírito aqui você chega, seja para agradecer, seja para pedir, seja no desespero, seja como última alternativa, ou seja porque a vida com Jesus está maravilhosa. Fato é que Jesus levanta os olhos, Jesus te vê, Jesus te enxerga, Jesus te percebe. E não apenas Ele faz isso, mas ao ver, Ele age. Porque o texto segue e diz que Jesus diz a Filipe: Filipe, onde é que nós compraremos pão para esse povo comer? Não que Jesus não soubesse o que iria fazer, afinal o versículo 6 vai dizer que ele só perguntou isso para pôr Filipe à prova, uma vez que ele já sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus não apenas vê, mas Jesus age em resposta diante daquilo que foi visto por ele. Sabe as realidades da nossa vida, que depois que você viu e depois que você ouviu, depois que você percebeu, a inércia e a apatia não são mais opções. Alguns chamam isso de chamado, alguns chamam isso de vocação. Eu estava conversando com amigos queridos essa semana e eles falaram assim: Diego, deve ser angustiante para você como pastor ver alguns desdobramentos de vida, inclusive de pessoas que frequentam nossas igrejas, não é? Eu falei: você não faz ideia. Você não faz ideia. Porque em certo sentido, acolher a vocação pastoral é viver para o outro, é ensinar ao outro, é clamar a Deus para que o outro possa desenvolver-se, amadurecer-se e conhecer Jesus, de modo que tudo quanto falo, aliás não apenas eu, mas qualquer pastor saudável, bíblico, sadio, não picaretas e mercenários, mas verdadeiros pastores, vivem e falam para que o outro possa ser mais parecido com Jesus. Tudo que falo, não falo para ser mais amado, ou mais querido, ou mais acolhido, ou para que você volte semana após semana, se sentindo cada vez melhor. Pelo contrário, às vezes a minha intenção é falar exatamente o que você precisa ouvir e não gosta, porque a minha preocupação não é em dizer o que você quer ouvir, mas aquilo que eu percebo que é o que nós precisamos ouvir. Jesus, Ele age. Sabe aquela coisa que também vira meme? Tem coisa que não dá para desver. Já passou por isso? Rapaz, tem imagem que eu falo: não, como é que eu faço para desver isso? Alguns amigos meus às vezes me mandam algumas coisas e aí manda assim: ó, não sou obrigado a ver isso sozinho. Eu falei: cara, por quê? Por quê? Não sai agora da minha cabeça mais essa imagem, essa realidade tão gráfica. Porque há coisas que depois de termos visto, a inércia e a apatia já não são mais opções. E Jesus faz essa pergunta a Filipe a partir do que ele viu, mas também a partir do que ele sabe. Por quê? Porque Filipe é da região. Não por acaso, a pergunta é: Filipe, você é daqui, onde é que a gente compra pão para essa turma? Interessante. Se alguém soubesse onde conseguir pão naquela região, seria Filipe. E repare na pergunta: onde conseguiremos? A pergunta não é nem como. Jesus não está preocupado em como resolver. Jesus está preocupado em quem vai ser a fonte da resolução dos problemas. Claro que em última instância a fonte é Ele próprio. Mas quais serão os objetos ou as pessoas, certamente, que Ele há de usar para que Ele possa verdadeiramente agir como só um Deus pode agir? E olha a resposta do Filipe, versículo 7. Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um receba um pedaço. Eu trabalho com as palavras. Então aqui eu não posso deixar de notar que em uma pergunta resolutiva de Jesus, Filipe deu uma resposta negativa, porque Filipe poderia responder de outra maneira. É mais ou menos o seguinte: ô Filipe, como é que a gente resolve o problema dessa turma? Ele poderia dizer o seguinte: Jesus, se a gente tiver 200 denários, ainda assim vai ser complicado, mas a gente pode tentar. Não, ele não fala isso. Jesus, nem 200 denários. Não vai dar para um pão.
é um pedaço. Então o que Filipe está dizendo para Jesus? Jesus, o senhor está louco, essa ideia não faz o menor sentido, e o seu projeto aqui é inviável. Certo? É isso que ele está dizendo. Sabe quanto que é um denário? Denário era o correspondente a um salário diário de um trabalhador braçal. Então, Filipe, traduzindo para a realidade de hoje, ele está dizendo o seguinte para nós, viu, Cláudio? Ele está olhando assim, falou, Cláudio, vamos resolver o problema dessa turma. Aí você vira para Jesus, Cláudio, e fala assim, Jesus, se eu trabalhar 6 meses e meio, não paga essa conta. Então assim, Filipe não está muito doido, humanamente falando, o que ele está proclamando faz sentido. Só que essa não foi a pergunta de Jesus. Jesus pergunta, onde? Filipe responde, quanto? Jesus já sabe o que vai fazer, e Jesus quer envolver seus discípulos no processo milagroso, e aí os discípulos estão preocupados com a viabilidade do projeto, esquecendo diante de quem eles estão. Aliás, outros evangelistas trazem a seguinte frase, que João não traz: Jesus, despede as multidões, manda esse povo embora, porque você está achando que culto com Jesus era essa amostra grátis que é a Calvary Campo, meu amigo? Começa às 7h30, termina às 9h, quando termina às 9h05, você já está olhando o relógio, porque eu estou pregando 40 minutos com um cronômetro na minha cara? Não. Jesus começa a pregar quando o sol nasce, o povo está com fome na hora do almoço, sol do meio-dia escaldante, Jesus está pregando, e aí o sol vai se pondo, Jesus está pregando, aí ele deita, aí ele acorda, aí ele prega de novo, e é meio de deserto, é na beira do lago, é em tudo que é lugar, e o povo está vindo de todos os lugares. Agora o povo já não tem mais comida, não tem mais provisão, não tem travesseiro para dormir no meio do deserto. É natural, agora o povo assim, complicou. Alguns amigos dizem, não brinque com a fome do crente. Então a turma com fome é um perigo. E aí, naturalmente, os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, manda embora, porque eles vão começar a pedir umas coisas que a gente não pode dar. Manda embora, porque as multidões não são um problema nosso. Que tragédia. Que tragédia, discípulos de Jesus, se isentarem da responsabilidade diante daqueles que só querem seguir a Jesus e que precisam enxergar primeiramente em nós uma postura redentiva e uma postura transformadora e uma postura generosa. É claro que diante de cada novo desafio a gente precisa fazer contas. A gente faz contas aqui. Você está vendo que semana após semana sobe alguém aqui, projeto Kids, aí você já acostumou. Quando eu subo é porque é para dar um grau assim, entendeu? Então os irmãos sobem com muito carinho, muita generosidade. Aí de vez em quando o conselho fala assim, ô pastor, acho que precisa fazer uma prestação de contas lá para a turma lembrar. E quando o senhor pede, sobe um pouquinho mais rápido. Então tá vendo? Porque a gente está fazendo conta. 113 mil dividido em cotas de R$200, sei lá se é 565 cotas, alguma coisa assim. É isso mesmo, temos que ser previdentes, temos que ser prudentes, mas sabe o que devia acontecer assim, de verdade? Não vou falar para constranger não, é uma ilustração, que tem obviamente aplicabilidade. Porque nós vamos ver diante do texto que Jesus aponta para essas realidades. A nossa dificuldade não deveria ser olhar e ver quanto é que custa. A nossa briga deveria ser para a gente se juntar e falar, não, peraí, só falta 50 mil. Não, pastor, relaxa, aqui é comigo. Aí o outro fala, aqui contigo o quê? Você está doido? A gente vai rachar essa conta, você paga metade, eu pago metade. Aí vem mais dois e fala, não, de jeito nenhum, você vai dar 25, o outro vai dar 25, vamos juntar em 5 aqui, cada um dá 10. E aí a comunidade inteira fala, não, mas de jeito nenhum, eu não vou deixar um sujeito, ou 5, ou 10, ter o privilégio de participar do milagre que Deus está realizando. A gente vai fazer isso junto, e a gente não sai daqui hoje sem que a gente resolva o problema das nossas crianças. É essa conversa que a gente devia estar tendo. Hoje nós estamos estreando uma mesa nova, mesa de som, que era um sonho assim. Por quê? Porque um irmão que não quis se identificar, então eu vou ser elegante e não mencionar o seu nome, chegou para mim e falou, pastor, essa mesa está dando uns pau, né? Eu falei, tá. Ele falou, por que não compra outra? Eu falei, rapaz, você não me provoca. Quanto é que é, pastor? Eu falei, é tanto. 35 mil reais. 35 mil reais. Aí ele falou, será que divide no cartão? Eu falei, divide. Ele falou, então está comigo. Amém? Isso é um testemunho de generosidade.
O irmão falou, não é possível que uma igreja como a nossa, com o recurso que Deus já nos deu, passe por perrengue de som estourar no meio, quando na verdade Deus tem nos abençoado tanto e nos dado tanto pão, que agora só nos resta nos perguntarmos como é que a gente compartilha. Então pronto, está resolvido. Repito, é claro que diante de cada novo desafio nós precisamos ser responsáveis, mas a primeira pergunta que nós temos que nos fazer, meus irmãos, é: quem está falando? Porque esse negócio de ouvir de Deus é meio complicado e não é tão simples. Várias vezes ao longo dos anos as pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, como é que eu ouço Deus? Eu falei: rapaz, difícil explicar. Como assim? Você não é pastor? Eu sou pastor, mas eu estou entendendo também. Eu ouço Deus na palavra, eu percebo Deus às vezes num amém dos irmãos, numa sabedoria, numa multidão de conselhos. Eu percebo a voz de Deus na convicção que Ele nos traz pelo Espírito. Há diferentes formas, mas é como uma sintonia, sabe? Leva tempo. Quanto mais tempo diante de tantas vozes que vão falando nos nossos ouvidos, a gente vai ajustando a frequência e a gente fala: opa, acho que aqui é a voz de Deus. Porque Deus não grita, né? Deus não grita. Deus está na brisa suave. Deus sussurra. Deus se faz percebido nas mínimas coisas. E a gente precisa estar atento. Então, por exemplo, eu contei no primeiro culto, eu acho que cabe contar nesse segundo também. Eu e a Aline demos início aqui à nossa trajetória ministerial na Calvary Campo no ano de 2010. E em 2010... nós começamos a reunir com os irmãos e faz estudo bíblico e aquela coisa, era um grupo. 2011, hoje eu posso dizer, né, tantos anos depois eu posso dizer, Deus falou com a gente, tenho convicção disso. Deus falou com a gente. E o que foi que Deus falou com a gente? Que a gente precisava ter um lugar para se reunir. Aí o que eu fiz? É importante vocês ouvirem, porque a maioria de vocês vem dessa nova geração que Deus trouxe para a nossa comunidade. Glória a Deus. De repente você chegou, já estava tudo pronto, ou quase, nunca está pronto. Mas em 2011 eu reuni todos os homens da igreja. Eu já contei essa história no Brasil inteiro, só aqui que eu não conto. Reuni todos os homens da igreja lá em 2011. Tinha, rapaz, pensa numa turma assim, uns 12 caras, uns 12, todos eles. Falei: irmãos, eu acho que Deus está nos falando para a gente conseguir um local. Aí um deles falou assim: não, beleza, pastor, amém, a gente precisa de um lugar para a nossa igreja, alugar e tal. E assim, se eram uns 12 homens, eu perguntei para o Newton aqui no começo, falei: Newton, dava umas 40 pessoas? Ele falou: não dava umas 30. Eu falei: então tá bom, então a igreja era umas 30 pessoas, 2011. Aí eu falei assim: então a gente precisa de um local. Aí um dos irmãos falou assim: beleza, pastor, quanto que a gente está disposto a pagar de aluguel? Eu falei: R$3.000, isso 2011, R$3.000. Aí ele falou: tá bom, então isso é o que a gente tem de caixa para pagar no aluguel por mês? Eu falei: não, a gente não tem nada, mas acho que até 3.000 dá. Ele olhou assim, ele falou: não, pastor, acho que você não entendeu a pergunta. Eu falei: não, eu entendi a pergunta, você que não entendeu a minha resposta. Ele: não, como assim? Eu falei: não, a gente está entendendo que é Deus? Está entendendo. A gente está orando? Tá. A gente sabe que precisa de um local? Precisa, mas também não adianta a gente ser megalomaníaco com 30 pessoas, pegar um aluguel de R$20.000. Então eu acho que 3.000 dá. Então tem 3.000 provisionado. Não, pela última vez, não tem nada, a gente não tem caixa, a gente não tem reserva, mas eu acho que 3.000 dá. Ele me olhou assim, deve ter pensado: esse cara está ficando louco. E aí nós fomos na antiga igrejinha. Quem chegou aí lá? Levanta a mão. Ok. E a igrejinha era assim, um local abandonado por 7 anos. Uma antiga marcenaria que estava abandonada por 7 anos. E aí o pessoal gosta, porque eles lembram lá da igrejinha e falam: nossa, era tão bonita, tinha tijolinho à vista. Você quer saber o segredo? A gente fez as contas. E para arrumar aquelas paredes seria um problema. O que a gente ia gastar de massa corrida, de mão de obra e de tinta, não está no gibi. Então a gente pensou: isso aqui é velho, vamos fazer um negócio rústico com tijolinho à vista. E todo mundo achou que foi uma coisa de designer. Na verdade foi uma pobretagem criativa. É o que dava. E nós fizemos na mão, tijolinho por tijolinho, na mão. Eu e os irmãos lá na mão. Enfim. É esse lugar? É esse lugar. Aí lembra, né? Eu tinha falado R$3.000. Aí daqui a pouco o irmão me liga e falou: Diego, fechei o local. Eu falei: que fechou o local, cara? Você tá louco?
Como assim você fechou o local? Tem que passar pelo conselho. Um irmão que era do conselho, ele falou assim: não, eu fechei por 1.400. Acho que era 1.400. Falei, você está brincando? Ele falou, você não tinha dado 3.000? Eu fechei por metade, está tudo certo. E aí nós entramos, mas aí precisava da reforma. Reforma, desde o quadro de luz, passando por piso, tudo. Dava uns 60 mil reais, 2011, 30 pessoas. 6 meses e meio de reforma. Você estava lá, você lembra? 6 meses e meio de reforma. Em 2012 a gente faz o culto de inauguração da Calvary Campo, com um prédio alugado na cidade, com tudo pronto. Devendo sabe quanto? Nada. Tudo isso para dizer o quê? Porque eu sei que histórias da fidelidade de Deus nos estimulam. Claro, fruto da generosidade dos irmãos, mas fruto de uma confiança. Se é Deus que está falando, Ele vai fazer. Outro dia a Aline virou para mim e falou assim: eu acho que você está ficando medroso. Falei, como assim? Ela falou, você fazia umas coisas assim, mais novo, assim, de passos de fé com a igreja, que era impressionante. Eu falei, eu acho que o tempo está passando, a gente vai ficando velho e medroso. Aí a gente vai vendo que assim, tem 10 funcionários na igreja, no café, aí tem gente dependendo. Quinto dia útil, meu amigo, CLT, a coisa pega, não dá para dar passo maior que a perna. Mas a gente continua confiando, a gente continua abraçando. É por isso que eu falo assim, quando tiver metade a gente começa, tá? É que a gente vai ficando mais medroso, mas não devia, né? Não devia, esse texto me diz que eu não devia. Por quê? Porque enquanto o Felipe está dizendo não tem jeito, o André dá uma melhorada, mas também está ruim. Porque o André vai dizer no versículo 8 o seguinte, ele toma a palavra e no versículo 9 ele fala: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então o Felipe fala, não temos nada. O André fala, temos pouco. Já melhorou, mas ainda é ruim. Se o Felipe diz que eles não tinham nada, o André diz que tem alguma coisa, mas que essa alguma coisa não é suficiente. E perceba os detalhes do texto: 5 pães e 2 peixinhos, diminutivo, não é de propósito. É o lanche da tarde do menino, rapaz. É um menino, não tinha 13 anos. Para ser chamado de moço, de rapaz, ou em outros evangelhos de menino, é porque ele não era adulto ainda. Na cultura judaica só tem criança e adulto. Então o menino era uma criança, 12 anos, bisnaguinha e manjubinha. Ele tira da pochete. Ele fala, tá aqui, é o que eu tenho, é meu lanche. E aí sabe o que acontece? Por vezes a nossa tentação é de agir da mesma maneira que o André. E faz sentido, porque racionalmente o André também não está errado. Mas toda vez que nós pensamos assim, nós desconsideramos diante de quem nós estamos. Nós olhamos para Deus e falamos, Deus, eu tenho tão pouco, não dá para fazer diferença nenhuma com aquilo que eu tenho a entregar. Eu tenho tão pouco. Qual é a diferença que eu vou fazer nessa igreja, nessa cidade, nesse país, nesse mundo? O que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que na mão do menino é apenas um lanche de final de tarde. Mas na mão certa, que é diante de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, por menor que seja, é mais que suficiente para saciar toda uma multidão. Então aqui está um princípio. O que nós temos nas nossas mãos? Jesus ele faz o seguinte. Imagine se você nesse texto e nessa história, versículo 10. Jesus está diante desse dilema. Nós conhecemos o final da história, mas eles não conheciam, obviamente, estavam vivenciando essa realidade. Jesus fala, manda o povo se assentar. 5.000 homens, o texto diz. Sabe por quê? Homens, porque nessa cultura, nessa época, mulheres e crianças não eram contadas. Então nós estamos falando tranquilamente, de modo bastante conservador, 15, 20 mil pessoas. Alguns teólogos falam que não é surpreendente imaginar que a gente está falando de uma multidão de 25 mil pessoas. Então, 15, para colocar por baixo. Jesus olha para 15 mil pessoas e fala para os discípulos, começa a fazer eles se assentarem. E aí Jesus pega um pão diante de uma multidão faminta. Eu não sei você, eu ia estar olhando e falando, o que é que Jesus está fazendo? Sabe assim, comer uma pizza na frente de quem está de dieta? Jesus pega um pão na frente de uma multidão faminta e diz, manda todo mundo sentar, manda todo mundo ficar tranquilo. Imagina o constrangimento. Jesus ora e Jesus dá graças pelo pão. Outro princípio que em nome de Jesus eu espero que você guarde para a vida. É muito fácil sermos gratos quando tudo dá certo.
Jesus, eu preciso melhorar no meu emprego. Deu certo? Jesus é maravilhoso. Jesus, eu preciso de um aumento. Deu certo? Jesus é incrível. Jesus, eu preciso casar com essa mulher, eu preciso casar com esse rapaz. Casei, Jesus é assim, espetacular. Mas quando eu peço o emprego não vem, Jesus continua sendo incrível? Quando os meus planos são frustrados, Deus continua sendo amoroso, gracioso e misericordioso? Quando a menina que eu gosto se casa com outro cara, o que Deus está fazendo? Está tirando onda com a minha cara? Eu consigo agradecer? Agradecer depois é a coisa mais fácil do mundo. Ser profeta de milagre realizado, um ateu pode ser. Agora, Jesus dá graças pelo pão antes dele ver esse pão multiplicado. Aí, meus irmãos, é fé. Porque a fé não é uma expectativa de que Deus vai fazer o que eu quero. Fé é glorificar a Deus e agradecê-lo a despeito das circunstâncias, mesmo e sobretudo quando elas são adversas. Ter fé não é orar de um jeito secreto e manipular Deus para que Ele faça tudo exatamente como eu espero que Ele faça. Ter fé é caminhar sem vacilar, independente do que aconteça. Porque independente do que aconteça, fé é dizer: Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso e Ele é gracioso. Ele ora, Ele dá graças. Sabe por quê? Quem não é grato por aquilo que Deus já deu, provavelmente não verá o que Ele ainda pode fazer. Seja grato, meu irmão. Seja grato, minha irmã. Seja grato pela sua casa, seja grato pelo seu emprego. Se você é casado, seja grato pelo seu marido ou pela sua esposa. Se você tem filhos, seja grato pelos seus filhos. Veja o que você tem na mão. E eu sei, para alguns, seja economicamente, materialmente, emocionalmente, afetivamente, pode parecer tão pouco. Afinal, nós vivemos em uma sociedade de comparações, onde parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Seja grato, em nome de Jesus. Seja grato por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já te deu, porque certamente é mais do que qualquer um de nós merece. E a gratidão é em si também um milagre. Pessoas gratas florescem, pessoas gratas amadurecem, pessoas gratas se desenvolvem. Agora, quem vive com mente de insatisfação acumulará dissabores na vida. Eu nunca vi gente ingrata, maledicente, inquieta e insatisfeita prosperar, seja em qual área for. Não vi. Porque quem não é grato por aquilo que Deus já deu, provavelmente não verá o que ainda pode fazer, o que Ele ainda pode fazer. Depois que todos receberam, versículo 12, o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços. Lembra que eles falaram lá? Filipe estava falando não de pão, de pedaço. Ajuntem os pedaços, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de mais de 10, 15, 20 mil pessoas saírem satisfeitas, saciadas. Não precisa ser um grande teólogo para descobrir o que Jesus está fazendo aqui, não. Jesus diz: ô turma, junta pedaço. E aí eles voltam com quantos cestos? 12. Quantos são os discípulos? Não precisa ser nenhum gênio. Jesus está dizendo para pessoas que estão duvidando da viabilidade do milagre e da provisão do próprio Deus, que dizem o seguinte: Jesus, não importa o que a gente faça, não vai dar certo. O que Ele está dizendo é o seguinte: você está preocupado com falta de recurso? A preocupação de vocês é falta de pão. Então deixa eu te dizer uma coisa: cada um vai levar um cesto inteiro para aprender que nunca mais, quando eu falar para vocês do que vocês têm que fazer, vocês venham me falar que não tem pão suficiente na mão de vocês. Ou você acha que de 5, 10, 15, 20 mil pessoas, um menino era o único que tinha pão guardado? Pelo amor de Deus. Você acha que ninguém mais tinha pão? O problema não era o pão. O problema era a consciência de disponibilizar aquilo que Deus já havia concedido. Às vezes está aí o nosso problema. E para você ver como nós somos tardios no entendimento, se eu terminasse esse sermão agora, e eu já estou terminando daqui a pouco, se eu terminasse agora, você ia sair daqui com a seguinte lição: que bom, Jesus é aquele que provê o pão na minha casa. Pausa. Amém, Ele faz isso. Nunca vi um justo mendigar o pão. Amém, Ele faz isso mesmo. Mas não é o que o texto está dizendo. Não é a lição que o texto quer dar.
Que a gente não pode sair daqui orando, agradecendo a Deus e dizendo: o Senhor é capaz de multiplicar o pão na minha mesa, o Senhor vai prover o meu pão. Sabe por quê? Porque Jesus nunca nos ensinou a orar pelo pão que é meu. Mestre, ensina-nos a orar. Mateus 6. Pois bem, quando vocês orarem, orem assim: meu Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a sua vontade. Venha a nós, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu Deus, errar o Pai nosso. Eu estou doente, me dá um desconto. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O meu pão me dá hoje, o pão nosso nos dai hoje. Essa oração não é uma oração de quem pede, na expectativa que Deus possa prover o pão para mim. Essa oração é uma oração de quem tem convicção de que Deus já proveu o pão e não é apenas meu, é nosso. Jesus não está querendo que a gente saia daqui na expectativa dele multiplicar o pão de cada um para a gente ter pão de sobra. Jesus está querendo que a gente entenda que quando ele multiplicar o nosso pão é para que nós possamos ser generosos e justos. A pergunta que deve ecoar nas nossas mentes hoje e por dias que virão: quem de nós irá assumir a responsabilidade pelas multidões ao nosso redor? Essa é a pergunta que o texto está fazendo. Lembra que eu disse que o que o texto quer dizer? Pois é, isso é o que o texto quer fazer. O que o texto quer fazer é nos fazer perguntarmos a nós mesmos: como é que é a minha vida? O que é que Deus tem provido? E o que eu tenho com isso? Porque o que o texto também está dizendo é que todos nós, não se esqueça disso, todos nós temos algo com que contribuir. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para dar daquilo que nos sobra. O nome disso é esmola. Nós fomos chamados para dar de nós mesmos. Jesus Cristo deu de si, e isso é generosidade. Esmola é uma moeda que a gente dá para um sujeito de rua, para alívio da nossa própria consciência. É isso quando a gente faz. Generosidade, você quer um princípio? Sabe o que é generosidade? Ou como você sabe que você está sendo generoso? Com o reino de Deus, com a igreja, com seus parentes, com o mundo. Você sabe que você está sendo generoso quando aquilo que você doa afeta seu estilo de vida. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Tá. É sacrifício, se necessário, tirar da sua boca para botar na boca do seu filho, sim ou não? É sacrifício. Mas você faz isso ou não? Você faz. E você se acha virtuoso porque você faz isso? Não, porque qualquer pai e qualquer mãe deixaria de comer para que seu filho pudesse ser alimentado. Esse é um exemplo de generosidade. É aquilo que me afeta, ao ponto de eu dar não apenas do que me sobra, mas de eu dar de mim. E é claro que isso não diz respeito apenas a recurso financeiro, embora estejamos falando aqui em certa medida, mas nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando de recurso, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de dons, nós estamos falando de talentos. Quem entre nós vai assumir a responsabilidade pelos nossos irmãos? Porque, como eu disse, não é possível que somente esse menino tinha algo para comer. A pergunta é se nós iremos compartilhar o recurso que ele já proveu, ou reter pensando que é tudo apenas nosso. Sabe por quê? Se você já teve falta, se você já teve privação, e de repente você está ouvindo e fala: já teve, pastor? Você está falando aqui de agora? Se você já passou por algum tipo de escassez, muito provavelmente você orou. Você orou por sabedoria. Você orou para que Deus possa prover milagrosamente. É aquela passada no cartão que você fala: meu Deus, o que aconteceu? Fatura desse tamanho, acho que alguém roubou meu cartão. Aí você descobre que o ladrão é você mesmo. Como assim de 20 em 20 reais deu isso tudo? Talvez você já tenha passado por isso. A verdade é que quando lhe falta, você ora a Deus, você clama a Deus, você pede misericórdia, você pede para Ele te dar sabedoria. Agora deixa eu te perguntar o seguinte: e quando sobra, você ora? Porque se quando falta, nós clamamos a Deus sobre como agir, quando você tem 1, 2, 5, 10, 20, 30 pães,
nós temos que olhar para Deus e falar: Deus, por que num mundo tão injusto e tão desigual, onde algumas pessoas não têm pão, por que eu tenho pão mofando na minha casa? Não é possível que é para mofar. Não é possível que eu esqueci meia dúzia de pães no armário eu estou falando de pão, mas não na sua literalidade, é um eufemismo para qualquer recurso que Deus tenha colocado na sua mão. Atos 2,43 vai dizer o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Eu vou exagerar no argumento, tá? Mas não é um argumento utópico, não. Só é um argumento que nos confronta. Se nós temos entre nós irmãos, e não tem problema nenhum com isso, mas se nós temos entre nós irmãos que tem 5, 10, 15, 20, 30 imóveis, e nós temos irmãos entre nós que mal conseguem pagar o aluguel, se a gente levasse a sério esse negócio, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia reunir e falar: meu irmão, eu vou cobrar aluguel apenas de 29 dos meus imóveis, porque o 30º vai ser para você morar de graça. Porque eu não preciso de 30 camas, 30 mesas, 30 quartos e 30 banheiros. Tudo está resolvido. Parece loucura, né? O nome disso é Evangelho. É a gente entender que quando sobra, devemos nos perguntar: se sobrou para mim, se está faltando para alguém. Em um mundo de conflitos politicamente confusos e ideológicos, não se iluda, eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu estou falando de Evangelho mesmo. O que é que Deus colocou na minha mão e o que é que Deus colocou na sua mão? Bom, sem falsa modéstia, eu e a minha casa temos ofertado. No ano que vem, se Deus permitir, completaremos 15 anos servindo essa igreja. Então assim, eu não estou dando dinheiro, não. Não estou dando, eu estou dando vida. Nós estamos dando vida. Por quê? Porque a gente acredita nisso aqui. A gente acredita no que Deus está fazendo. Eu sou apaixonado por essa igreja. Rodo o Brasil inteiro e eu falo assim, acho que eu até peco de vaidade pela Calvary Campo. Sabe por quê? Porque é muita gente boa num único lugar, meus irmãos. Eu não estou brincando. É muita gente boa num lugar só. De modo que nós precisamos sair daqui hoje angustiados e nos perguntando por que de tantas igrejas na cidade de Campo Mourão Deus fez com que tantas riquezas, nos mais variados sentidos, riqueza de todas as ordens, financeira, intelectual, emocional, afetiva, psicológica, material, profissional, por que Deus colocou tanta gente boa no mesmo lugar? A gente tem de sobra. Não tem, eu acho que não tem uma profissão nessa cidade que não esteja representada nessa igreja. Não tem. Pega qualquer uma. Pode pegar médico, engenheiro, arquiteto. Você tem pai, você tem mãe, você tem pessoas na área da limpeza, você tem pessoas na área da saúde, operadores do direito. Não existe profissão que não seja aqui representada. Tal como Calvino vai dizer no século XVI, a igreja é uma incubadora de virtudes. Então é muita gente boa por metro quadrado. Já entendeu onde eu vou chegar, né? A pergunta que Jesus está fazendo é: e aí, Calvary Campo? O que vocês vão fazer com tanto pão? É mais fácil olhar para Jesus e falar: Jesus, despede as multidões, vamos fazer culto. Fica com a gente. A gente tem uma turma aqui boa de louvor, eles cantam, o senhor prega. Não tem pregador que eu conheço que seja melhor que o senhor. Então pode pregar aí, não precisa nem ser 45 minutos. Pode deixar Deus te usar, viu, Jesus? E a gente fica aqui, culto, mas não inventa esse negócio de cuidar de multidão, não, Jesus, porque a gente prefere culto. Pra você não sair meio deprimido, tem sido um deleite ver as riquezas que Deus tem feito emergir a partir dessa igreja. De irmãos que estão aqui, que me procuram, por exemplo, falam: pastor, minha profissão é tal. Fui tomado no coração para atender pessoas na minha clínica e doar X horas, mês, para atender quem precisa e não pode pagar. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que isso é evangelho. Eu acho que isso é afetação do evangelho na tua vida. Então que a gente saia daqui com essa consciência. Eu poderia dar vários exemplos, mas o tempo já não me permite. O que é que Deus colocou nas suas mãos? Pode parecer pouco, meu irmão. Pode parecer pouco, minha irmã, mas 5 pães, 2 peixes, mal dá para mim, mal dá para minha família.
É recurso? Em nome de Jesus, seja generoso. É tempo? Em nome de Jesus, seja generoso com o seu tempo. É talento? É intelecto? Em nome de Jesus, seja generoso com seu capital intelectual, seu ferramental teórico, seu profissionalismo de excelência. Em nome de Jesus. Deus nos plantou nessa cidade para que essa cidade seja melhor e conheça Jesus, porque a gente está aqui. Amém? Quando Jesus olhar para a gente e falar assim: e aí, quer que despede as multidões? Nossa resposta vai ser não, porque essas multidões aí fora agora é problema nosso. Os casamentos destruídos agora é problema nosso. Os filhos que estão se perdendo para as drogas é problema nosso. As pessoas em situação de vulnerabilidade, agora esse negócio é problema nosso. Pessoas escandalizadas com falso evangelho, agora é problema nosso. Pode mandar para a gente, Jesus, que a gente tem pouco, somos fracos, somos limitados, mas o que a gente tem a gente vai botar na tua mão, e o nosso pouco na tua mão, Jesus, eu sei que o Senhor dá conta de fazer milagre. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça e pelas riquezas multiplicadas aqui nessa igreja. Agora eu não estou falando só do corpo de Cristo, não. O corpo místico que se espalha por sobre a terra. E eu estou falando da nossa comunidade local. Obrigado pelo que o Senhor já tem nos dado. Que nós possamos, tal como o apóstolo Paulo, declarar: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito, seja tendo pouco, seja na escassez, seja na fartura, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que nos fortalece não são as circunstâncias, aquilo que nos fortalece é o Deus que opera mesmo em meio às circunstâncias, sejam elas celebrativas ou adversas, sejam elas alegres ou penosas. Deus, nos traga a consciência de que todos nós aqui hoje temos algo a entregar, temos uma riqueza, temos um dom, temos um talento, temos uma bênção, temos uma partilha a ser feita, para que as pessoas que orbitarem ao nosso redor, as pessoas que cruzarem o nosso caminho, possam ser impactadas e em nós ver a glória do Evangelho. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.